Olá, minha gente linda! E aí? Tudo joinha? E aí, preparados para a segunda parte do vídeo sobre bilinguismo na infância? Bem, quem ainda não assistiu a primeira parte, o link tá aqui no card, tá bom? Então, hoje nós vou dar umas dicas mais práticas de como estimular o bilinguismo. Vou dar dica de atividade, de livros, de música e no final tem uma surpresa bem fofinha para vocês. Ficou curioso? Eu sou Geisa e esse é o canal Minha Mãe Viaja. Então, antes de começar esse conteúdo, vou pedir para vocês, não esquecerem de se inscrever no canal, ok? Então vamos lá, vamos começar. Hoje eu vou dar umas dicas bem práticas. E antes de eu começar com as dicas de livros, de músicas, eu vou falar para vocês sobre umas dicas pro dia a dia. Coisas que são muito básicas, que a gente meio que minimiza ou às vezes a gente não presta muito atenção e que ela é muito importante para o desenvolvimento da linguagem de modo geral e, claro, do bilinguismo. A gente tem que conversar muito com o bebê. E conversar com o bebê já desde dentro da barriga. E o bebê nasceu, então você vai continuar conversando com esse bebê. A hora que for trocar a fralda do bebê, olha nos olhos do bebê. Eu vou trocar sua fralda agora eu vou limpar o bumbum, agora eu vou fechar a fralda, agora vamos vestir essa calça. Então sempre descrever a atividade, descrever os objetos, se possível na altura dos olhos do bebê, porque a gente tem que lembrar que para desenvolver o desenvolvimento da fala também faz parte a leitura labial. Então, todo esse conjunto de leitura labial, de expressão do rosto, tudo isso também faz parte da comunicação. Então, isso é muito importante. Check. Ponto 1. Uma outra dica de alguma coisa que eu sempre fiz com o Danilo e faço ainda hoje, até hoje, é verbalizar tudo que eu faço. Por exemplo, se ele estiver perto de mim e aí, vamos cozinhar. O que eu tô cozinhando? Brócolis. Passeou na rua, viu alguma coisa, ele apontou, dá nome às coisas. Então, tudo isso é muito importante que você inclua na sua rotina. Então, como a gente está falando de bilinguismo, se um adulto que é responsável por um idioma, ele tem esse hábito de fazer isso, incentive o outro adulto também responsável pelo outro idioma também a fazer isso. Então, se o papai foi trocar a fralda do neném, que o papai também procure verbalizar aquilo no outro idioma. Então, quer dizer, a mesma situação nos dois idiomas, então claro que a criança já vai perceber, na linguagem do papai é Vinder, na linguagem da mamãe é fralda, por exemplo. Não é legal? Bem, antes da gente continuar com as outras dicas, eu queria falar sobre um tema que é um pouco polêmico e controverso nessa questão do desenvolvimento da linguagem, que é o uso da televisão. A televisão, por si, ela não é grande ajuda na hora do desenvolvimento da linguagem. Eu vou explicar por quê. Primeiro, televisão é algo passivo e linguagem é algo interativo. Uma outra coisa é que, lembra que eu falei da leitura labial? Então, na televisão, principalmente quando a gente está falando de desenho animado, que é o que a criança mais gosta, é muito difícil de ela conseguir fazer essa leitura labial. Então, como que a televisão ela pode ser construtiva? Então, o uso da televisão, como o uso de todas as outras mídias, ela só é construtiva quando ela é mediada por um adulto. Esse adulto, por exemplo, ele vai controlar o conteúdo que está sendo visto pela criança e ele vai sentar ali do ladinho e vai descrevendo que eles estão cantar junto. Então, a criança vai ver você novamente, aquela questão da leitura labial e é muito importante que a televisão seja algo mediado. Então, vamos lá, vamos aos grandes benfeitores da linguagem e principalmente do bilinguismo. Então, vou começar pelos livros, atividades de leitura. Então, antes de você começar uma leitura com a criança, você verifique primeiro a indicação etária daquele livro. É muito importante para crianças bem pequenininhas, por exemplo, eu recomendo inclusive livros que só tenham figuras, porque você pode descrever, você pode criar uma historinha junto com a criança. Claro, e tem vários outros livrinhos que eles são bilíngues, que você encontra em 2 ou mais idiomas. Por exemplo, é a historinha da lagartinha muito comilona. Tá dando para vocês verem? A lagartinha muito comilona. E aqui eu tenho Die kleine Raupe niemals satt. E tem inclusive em inglês, se eu não me engano, o título é The Very Hungry Caterpillar. Falei certo? Eu acho que é isso. Eu vou deixar de qualquer forma na descrição do vídeo para vocês depois estarem procurando quem tiver interesse. Uma
Uma outra dica de livrinho que eu tenho aqui em casa que o Danilo adora é a historinha do The Gruffalo. E em português, o Grufalão. E também tem The Gruffalo, também em inglês. Eu acredito que tem também em espanhol e francês. Então, pra só dar uma procuradinha, o que vocês acham? Tem outros livrinhos também de editoras brasileiras, por exemplo, que é muito legal, que tem essa historinha da Alba, a Vitória Régia, e também tem ele em alemão. Vocês deem uma procuradinha no Instagram, eu vou deixar aqui o link do Instagram da Fátima Nascimento. Ela é uma Autora brasileira que mora na Alemanha e ela escreve vários livrinhos nos 2 idiomas, e é muito legal. Então, assim como a Fátima, existem também outros autores e outras editoras bilíngues. Então, vou estar deixando na descrição para vocês o link de vocês, para vocês estarem procurando. Então, gente, a minha dica de música é criar a própria playlist. Mas, Geisa, como assim criar a própria playlist? Então, gente, olha só. Assim como os livros, também existem várias músicas em 2 ou mais idiomas. Então, por exemplo, quem não conhece aquela A Roda do Ônibus Roda, Roda, tem ela em inglês, The Wheels on the Bus go round and round, e também tem em alemão, Die Räder von Bus, die rollen dahin, rollen dahin. Tem também aquela música, se você está feliz, bata a palma. Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand. If you're happy and you know you clap your hands. Desculpa, gente, minha voz, eu sei, né? Vocês estão tendo que lidar com isso. É só pra vocês terem uma noção que é um mundo de possibilidades de músicas bilíngues. E agora nós temos as brincadeiras. Vocês lembram daquela brincadeira da nossa infância que Geisa rouba o pão na casa do João? Então, tem uma versão em alemão, assim, não é diretamente a mesma tradução, mas é a mesma lógica. Então é assim: Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Geisa hat den Keks aus der Dose geklaut. É a mesma lógica, né? Quem roubou o pão, quem roubou o biscoito. 2 idiomas. Então, dá pra fazer uma brincadeira com a mamãe, dá pra fazer uma brincadeira com o papai. Bem, gente, eu vou ficando por aqui com as diquinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser mais dicas, eu tô sempre dando dicas práticas, assim, lá no @viajaminhamãe no Instagram e Minha Mãe Viaja lá no Facebook. E aí, preparados para a surpresa final? Bem, antes de eu mostrar pra vocês qual é a surpresa, eu tenho uma coisinha a pedir, que é: não compare a criança de vocês, tá bom? Cada criança é única, cada criança tem seu tempo. O que eu vou mostrar pra vocês é meramente para dividir uma fofura com vocês e talvez estimular vocês a continuarem, né? Eu acho que muitas vezes a gente fica assim: será que vale a pena? Será que não vale a pena? Eu só quero mostrar pra vocês que vale muito a pena, tá bom? Tá bom? Então, ó, fiquem aí com a surpresa, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau! Que é isso aqui? É uma touca? Winken und Kuss. Kussi. Ai, que lindo! Vai, bate palma. Joga beijo. E agora dá tchau. Ai, que lindo! Que bichinho é esse? Papagaio. Papagaio, é o papagaio, sim. Você quer queijo? É o tomate. Tomate. Não tem bolo, mas não tem pão. 1, Mhm. 3, 5, 6, 7, 8, 9. Danilo, o que você bebeu hoje? É, Apfelschorle. É, tá frio, porque tem o quê? O que tem aqui no chão? Que isso, branco? É um trenó, sim. Esse aqui é um trenó, sim. Ai, que frio.
que tem aí no pé? Ai, ai, ai. Ai. Tá doendo?